Mercedes-Benz GLC 63 AMG 2019. E aí, você compraria? Um SUV que mistura luxo, presença e um desempenho brutal. Estamos falando de um modelo criado pela divisão AMG da Mercedes, que tem um motor 4.0 V8 biturbo produzido à mão, com acabamento premium e performance que coloca muito esportivo no retrovisor. Esse tipo de carro aqui te entrega muito conforto para o dia a dia, mas para quem gosta de adrenalina e acelerar forte, entrega muita performance também. Mas o que ninguém te conta são os defeitos crônicos do que um V8 biturbo podem apresentar. Então esse carro aqui tem um problema crônico de arrefecimento. Ele tem duas turbinas e o cofre do motor trabalha sempre muito quente. Outro problema crônico está na suspensão. Quando a gente faz uma comparação direta ali, uma GLC 250, por exemplo, ela tem uma suspensão muito diferente. A da GLC 250 é muito mais confortável, essa suspensão é muito mais rígida e no nosso solo lunar ela tem um desgaste prematuro. É um carro muito mais rígido, muito mais seco quando a gente está falando do uso diário ali, mas em contrapartida, quando você pega uma estrada, aliada à potência dele é a suspensão perfeita. E é exatamente por isso que muita gente sonha em ter, mas tem o receio de comprar. Mas e aí, você compraria? Se você gosta desse tipo de conteúdo, não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho e comenta aqui embaixo. Qual é o próximo carro que você gostaria de ver aqui no Você Compraria? Bom, agora falando um pouco do coração desse carro aqui, é um motor 4.0 V8 biturbo de 476 cavalos, 66 kgfm de torque, com um câmbio speed shift da AMG de 9 marchas, aliado a uma tração integral 4MATIC da Mercedes, que consegue traduzir toda essa potência e passar isso para o solo. Além disso, esse motor ele é montado no conceito One Man, One Engine, e ele é assinado pelo mecânico que fez essa obra de arte aqui. Se você sabe o que é essa tecnologia, você sabe o que é esse conceito, deixa aqui embaixo nos comentários pra gente. Além desse carro acelerar muito, ter o 0 a 100 aí na casa dos 4 segundos, tem muito freio também. Esse carro aqui tem discos de freios perfurados, a gente pode até chamar de Big Brakes, o disco é gigante, junto com a pinça de freio também da AMG. E para passar toda essa tração por chão, toda essa potência, ele tem pneus 265/40 na dianteira, aro 21, e na traseira 295/35/21. São pneus que conseguem passar a sensação de aceleração muito forte, aliada à tração 4x4 desse carro aqui. Falando da interna aqui da GLC 63, cara, a sensação que eu tenho é esquisita. É de estar numa C180, quando a gente esquece os logos da AMG aqui e o som da Burmester assinado aqui, o cockpit dela, eu diria até que é um ponto negativo desse carro. Ele tem a mesma tela, o mesmo painel de instrumentos aqui de uma C180 do mesmo ano, e isso é ruim até na conectividade. Então, se você não faz o trabalho de aftermarket ali, de colocar um Apple CarPlay, esse carro ele só tem a parte do multimídia convencional ali, com Bluetooth e uma navegação super limitada. Mas quando a gente fala de Mercedes, independente de ser uma GLC ou de uma C, ela tem luxo desde a classe de entrada. Então o interior ele é inteiro revestido em couro e tem soft touch tanto no painel quanto na porta. Os bancos são elétricos e tem memória para ser gravada. Esse banco aqui, especialmente, ele é extremamente esportivo. Então é um banco, acho que a gente pode chamar de banco concha, mas ele não perde o conforto e tem todas as funções de um banco convencional da linha da Mercedes. O som desse carro aqui é muito legal, ele tem a assinatura da Burmester, então além do... Quando você não quiser ouvir o barulho do motor, você tem um som super competente aqui dentro, eu sei que isso agrada bastante gente. Coisa que a gente tem bem legal aqui nesse carro são os modos de condução. Então eu vou mostrar aqui no painel como eles funcionam. Além disso, a gente consegue
mexer nas configurações de suspensão, escapamento, tração, tudo aqui pelo controle central da Mercedes. Além de ter o conforto, tem muito espaço interno traseiro e um porta-malas bem grande também, o que é bem raro de se ver num carro com mais de 400 cavalos de potência. E falando de valores, um carro 2019, uma GLC 63, que é o ano desse carro aqui, está na faixa dos 375 até 450 mil reais, dependendo da conservação, dependendo da quilometragem e também se é blindado ou não. Esse aqui veio aqui para a WKS fazer uma manutenção preventiva, então a gente fez a revisão completa, não tinha mais nada para ser feito, porque a manutenção é feita regularmente. Inclusive, se você tem carro premium ou importado, entre em contato com o telefone que está aqui embaixo, fale com um de nossos consultores, tenho certeza que você será bem atendido e a gente vai cuidar muito bem do seu carro. Falando de consumo, óbvio, quem compra um carro desse não está muito preocupado com isso. Mas na cidade, faz em média de 4 km por litro, de 4 a 5 km por litro. E na estrada pode fazer de 7 a 8 km por litro, dependendo do peso do pé ali, dependendo da forma que você está conduzindo. Mas é uma média muito boa para um motor que tem mais de 400 cavalos de potência. E agora o tão esperado teste de rodagem, essa eu confesso que é a parte que eu mais gosto, principalmente quando a gente está falando de um carro aí como o GLC 63, bom, sensação de dirigir, na minha opinião, é muito mais parecido com um carro de performance do que de um SUV, mesmo tendo todo esse tamanho, vocês vão ver, o espaço interno é muito bom, o porta-malas é muito grande, mas eu sinto que a suspensão é bem rígida para ser um SUV, mas mesmo assim, óbvio, né? Devidas às proporções, é um carro que sem dúvida pode ser usado no dia a dia. Principalmente nesse modo que eu estou dirigindo aqui agora, que é o modo Comfort da Mercedes. Ele também tem o Individual, que é o modo que você pode configurar 100%, vocês vão ver aqui na tela. Esse é o modo que você escolhe o que você quer exatamente quando você estiver dirigindo o carro. Então você consegue configurar a suspensão, peso de volante, a resposta do motor. Tem o modo Sport e o Sport Plus. E esse carro aqui, para vocês que já conhecem outras Mercedes, ele não tem o modo Eco. Não faria nem sentido ter o modo Eco num carro desse, mas ele não tem o modo Eco, como por exemplo numa C180. E, sem dúvida nenhuma, o modo Sport Plus aqui, o Sport Mais, é o modo mais divertido de conduzir, é onde a resposta do acelerador fica mais agressiva, o comando do volante é mais direto e as trocas de marcha também são mais rápidas. Tentar transmitir para vocês agora um pouquinho da sensação de aceleração, pelo vídeo é ruim, né? Mas um pouquinho da sensação de aceleração no modo Sport Mais aí. Então dá para perceber que V8 biturbo tem aquela sensação de colar no banco, de ter um solavanco da cabeça para trás. Então a sensação é de estar num carro esportivo mesmo, principalmente no modo Sport Plus. E aí, ó, por coincidência, ó o que temos aqui do lado. Tenta filmar aqui, Robert. Nossa plataforma da WKS, então se você está precisando, já entra em contato com a gente tem o serviço de leve trás. Um abraço para o Fábio aí, registrado em vídeo agora. E se você é desses que precisa de um SUV para o dia a dia, mas não quer abrir mão da potência e esportividade de um V8 biturbo, eu tenho certeza que o GLC 63 AMG pode ser uma boa opção. É um carro com muita performance e ao mesmo tempo um espaço interno que dá para você transportar sua família, seus filhos, seus cachorros e até mesmo uma mudança caso você tenha essa necessidade, e extremamente confiável. Essa é a minha opinião. Mas, se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho e eu quero ouvir de vocês. Comenta aqui embaixo. Você compraria, mesmo sabendo de todos os pontos que a gente comentou desse carro aqui nesse vídeo?